Olá, turminha! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Saudade de vocês! Vamos dar início a mais uma aula de geografia? Na aula de hoje vamos falar sobre redes de transporte no Brasil. E atenção para o nosso objetivo: analisar o papel das redes de transporte na configuração do território brasileiro. E para começar, vamos pensar um pouco sobre o significado da palavra rede. Eu sei que, como bons nordestinos, vocês já pensaram naquela rede que nós não dispensamos para tirar aquele cochilo pós-almoço, não é verdade? Mas o sentido de rede adotado no nosso tema de hoje é outro. Prestem atenção. A palavra rede nos remete à ligação. Ligação de pontos, lugares, pessoas, países, empresas, governos, etc. Seu uso é amplo: rede de água, rede coletora de esgoto, rede de energia elétrica, rede urbana, rede de comunicação, rádio, TV, telefonia, internet, rede de transporte, rodoviário, ferroviário, hidroviário, aéreo, entre outros. Rede é, portanto, um sistema integrado de fluxos de mercadorias, informações, mensagens, abastecimento de água, entre outros. No mundo atual, encontram-se áreas de maior e menor concentração de redes. Os espaços geográficos que dispõem de redes densas, modernas e eficientes possuem vantagens econômicas em relação àqueles onde as redes são inexistentes ou pouco desenvolvidas. Ou seja, de modo geral, os locais que possuem um conjunto de redes instaladas atraem populações, investimentos e empresas. Ao planejarem se instalar em determinado local, as empresas procuram saber previamente se há infraestrutura de redes que possam servir para a comunicação, transporte de mercadorias, matérias-primas e para o acesso de seus funcionários. Se essas redes são inexistentes ou deficientes, as empresas evitam se instalar ali, pois isso poderia prejudicar seu funcionamento e reduzir a sua eficiência comercial, científica e tecnológica. Vamos falar agora sobre o papel das redes de transporte na configuração do território brasileiro. Historicamente, é importante salientar que, até os anos 1950, o espaço geográfico brasileiro se configurava como um verdadeiro arquipélago econômico, ou seja, predominavam ilhas ou porções do espaço com maior dinamismo econômico e outras de baixa atividade econômica. Entre elas havia, de modo geral, pouca articulação ou integração. A rede rodoviária e ferroviária, por exemplo, estavam concentradas em regiões de maior dinamismo econômico, como é o caso principalmente da região sudeste. Com as políticas públicas de integração do território a partir da década de 1950, ocorreu uma expansão expressiva da rede rodoviária. Vamos analisar agora a rede rodoviária brasileira. Vale ressaltar que, quando falamos de rede rodoviária, estamos nos referindo às rodovias. Em 1950, o Brasil possuía apenas 968 quilômetros de rodovias federais e estaduais pavimentadas, o que corresponde aproximadamente à distância percorrida em uma viagem de ida e volta entre a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo, uma pequena extensão para um imenso território. Para agravar a situação, as poucas rodovias pavimentadas concentravam-se no Rio de Janeiro e São Paulo. As rodovias e ferrovias existentes até então não integravam parte do grande território brasileiro, o que constituía um sério problema para o país e para o desenvolvimento das regiões.
Foi somente a partir de 1956, durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, que começou a haver maior preocupação com a integração rodoviária das regiões Norte e Centro-Oeste com as demais regiões do Brasil. Além da construção das rodovias Belém-Brasília, BR-10, e Cuiabá-Porto Velho-Rio Branco, BR-364, Juscelino Kubitschek determinou a construção de Brasília e a mudança da capital federal para a nova cidade, com o objetivo de dinamizar a economia e levar o povoamento ao interior do Brasil. Vamos agora ressaltar aqui os problemas nas rodovias brasileiras. A rede rodoviária brasileira apresenta muitos problemas: falta de pavimentação em muitas rodovias, má conservação, com o consequente perigo de acidentes para os motoristas, sinalização deficiente, mau escoamento da água da chuva, além da baixa densidade rodoviária para um país de imensa dimensão territorial, como é o caso do Brasil. Agora analisaremos a nossa rede ferroviária, que corresponde às ferrovias. No ano de 1954, a extensão da rede ferroviária brasileira era de cerca de 38 mil quilômetros. Além da pequena extensão ferroviária, as linhas férreas brasileiras eram periféricas, concentradas espacialmente e não integravam todo o território. As ferrovias nos dias atuais. O Brasil chegou em 2016 com 30.576 quilômetros de ferrovias, extensão menor que em 1954, pois desde então foram desativadas linhas que perderam importância econômica ou que davam prejuízos em virtude da falta de modernização. Somente nos anos de 1990, a atenção governamental voltou-se para as ferrovias. Isso ocorreu por causa da necessidade de transportar produtos agrícolas, soja, milho, algodão e minérios em decorrência da expansão das fronteiras agropecuária e mineral em direção às regiões Centro-Oeste e Norte e ao estado do Maranhão. Apesar dos avanços nos últimos anos, o Brasil ainda apresenta baixa densidade de rede ferroviária em relação ao território, 3,4 km de linha férrea por 1.000 km² de território. Vê-se assim que no Brasil a densidade ferroviária é baixa e a rede ferroviária não integra completamente o território nacional. Vamos agora falar sobre a rede aquaviária. As aquavias ou hidrovias, isto é, os rios, lagos, mares e oceanos, também representam um importante papel na integração do território por meio do transporte de passageiros e de cargas. De modo geral, para o transporte de cargas, esse é o modo de menor custo, pois com 1 litro de óleo diesel transporta-se uma carga de 575 toneladas por 1 quilômetro, enquanto na rodovia esse volume de combustível transporta 30 toneladas de carga e na ferrovia 125. A rede hidrográfica brasileira possui uma extensão de 41.635 quilômetros, extensão maior que a linha do Equador, que possui cerca de 40.000 quilômetros. De toda a rede hidrográfica brasileira, 22.037 quilômetros são economicamente navegáveis, ou seja, podem ser utilizados economicamente para transporte de cargas e passageiros. Cerca de 80% das hidrovias ou aquavias navegáveis localizam-se na bacia amazônica, onde predominam rios de planície, o que facilita a navegação. Transporte marítimo. O litoral do Brasil é vasto, possui 7.367 quilômetros de extensão.
Se considerarmos as saliências e reentrâncias do litoral, como cabos, golfos, etc., ele se estende por mais de 9.000 quilômetros. Esse vasto litoral possibilita a instalação de portos e transporte de produtos e pessoas. A navegação marítima é classificada em navegação de cabotagem ou costeira, que é realizada de um porto marítimo para outro porto marítimo de um mesmo país, e navegação de longo curso entre portos marítimos de diferentes países. Por meio dos portos marítimos, o Brasil realiza a maior parte do comércio internacional, exportação e importação. Por fim, vamos falar sobre a rede aérea. Apesar de a primeira empresa brasileira de aviação comercial ter sido fundada em 1927, foi somente após a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 até 1945, que a aviação comercial se desenvolveu no Brasil. Aviões usados durante essa guerra foram comprados por pilotos brasileiros, dando origem a empresas de aviação comercial. No Brasil, por causa de sua enorme extensão territorial, a aviação comercial assume grande importância na logística de transporte, graças à velocidade e à possibilidade de alcançar porções do território com poucas rodovias ou ferrovias. O modal aéreo está entre os meios de transporte mais caros, sendo mais usado para deslocamento de passageiros e cargas frágeis e de alto valor. No Brasil, o setor aéreo observou grande crescimento nas últimas décadas. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, existem no Brasil cerca de 700 aeroportos aptos a receber voos, isto é, com pistas pavimentadas, mas apenas 100 recebem voos regulares. A maioria desses aeroportos é administrada pela Infraero, empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, e recebe mais de 90% dos passageiros transportados no Brasil. No município que você mora, existe aeroporto? Estão lembrados? Vamos relembrar? Bom, espero que vocês lembrem que nós temos sim o Aeroporto Internacional de Jericoacoara. Bom, espero que vocês tenham percebido a importância das redes de transporte na função de integrar o espaço geográfico brasileiro, já que permitem a circulação de pessoas e mercadorias, ou seja, de riquezas entre as diversas porções do espaço. Vamos agora aplicar o que aprendemos nas atividades propostas? Agradeço a sua atenção, envio o meu abraço apertado e desejo muita saúde a cada um de vocês. Fiquem bem e até a nossa próxima aula. Um grande beijo!